repente ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. 13. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. 14. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. 15. Então, Isbosete mandou tirá-la seu marido, a Paltiel, filho de Laís. 16. Seu marido acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. 17. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: outrora, procuráveis que Davi reinasse sobre vós. 18. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. 19. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi, em Hebron, tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. 20. Veio Abner ter com Davi, em Hebron, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. 21. Então, disse Abner a Davi: levantar-me e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo, tu reinarás sobre tudo, que desejar a tua alma. Assim, despediu Davi Abner, e ele se foi em paz. 22. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo um grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi, em Hebron, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz. 23. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. 24. Então, Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despediste, indo-se ele livremente. 25. Bem conheces Abner, filho de Ner. Veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. 26. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. 27. Tornando, pois, Abner a Hebron, Joabe o tomou à parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. 28. Sabendo depois Davi, disse: inocente somos eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. 29. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada, quem necessite de pão. 30. Joabe, pois, e seu irmão Abisai mataram a Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja, em Gibeão. 31. Disse, pois, Davi a Joabe a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e de pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. 32. Sepultaram Abner em Hebron. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner, chorou também todo o povo. 33. E o rei, pranteando Abner, disse: teria de morrer Abner como se fora um perverso. 34. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés, carregados de grilhões, caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. 35. Então, veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprover, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. 36. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo, quanto o rei fez. 37. Todo o povo e todo Israel, naquele mesmo dia, ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem Abner, filho de Ner. 38. Então, disse o rei aos seus homens: não sabeis que, hoje, caiu em Israel um príncipe, um grande homem. 39. No presente, sou fraco, embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia,
são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. 2 Samuel 4, 1. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. 2. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas, um se chamava Baaná, o outro, Recabe, filhos de Rimon, o Gerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Gerote era tida como pertencente a Benjamim. 3. Tinham fugido os Gerotitas para Gitaim e ali têm morado até ao dia de hoje. 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jesiel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. 5. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimon, Gerotita, chegaram à casa de Esbozete, no maior calor do dia, estando este a dormir, ao meio-dia. 6. Ali, entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. 7. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-o e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. 8. Trouxeram a cabeça de Esbozete ao rei Davi, a Hebrom. Lhe disseram: eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim, o Senhor vingou, hoje, ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. 9. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Gerotita, disse-lhes: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, deste-se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe porém aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclague. 11. Muito mais a perversos, que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra. 12. Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram e, tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete, e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. 2 Samuel 5, 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. 2. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei, em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. 5. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. 6. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. 8. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso, se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. 9. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Nilo e para dentro. 10. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. 11. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. 12. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. 13. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. 14. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Sanua, Sobabe, Natã, Salomão. 15. Ibá, Elisua, Nefeg, Jafia. 16.
Elisama, Eliada e Elifelete. 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. 18. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refais. 19. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-me-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque, certamente, entregarei os filisteus nas tuas mãos. 20. Então, veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refais. 23. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. 24. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. 25. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. 2 Samuel 6, 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. 2. Dispôs-se, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baala de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e os Aiaiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. 4. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com címbalos. 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. 7. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor impera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. 9. Temeu Davi ao Senhor, naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou a toda a sua casa. 12. Então, avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo, quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. 13. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado os 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. 15. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que ele armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. 18. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e taças. Então, se retirou todo o povo, cada um para sua casa. 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se, hoje, aos olhos das servas de seus servos, como, sem pejo, se descobre um vadio qualquer. 21.
Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tem